Graça e paz, queridos, bem-vindo ao nosso encontro semanal. O título da nossa lição de hoje é Os Atributos do Ser Humano. O texto bíblico está em Romanos, capítulo 12, do 1 ao 10, e diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muito, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, que seja em ministrar. Se é ensino, que haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, palavra do Senhor. Amados, nessa lição, nós temos o objetivo geral, que é mostrar a complexidade do ser humano, pois ele é um ser espiritual, racional, livre e criativo. Nós temos também para esta lição os nossos objetivos específicos. O primeiro objetivo é explicar a espiritualidade humana. Segundo é radiografar a racionalidade humana. Terceiro objetivo nosso é expor a sociabilidade humana. Quarto objetivo é aclarar a liberdade humana. E quinto e último objetivo nosso é pontuar o trabalho e a criatividade humana. Irmãos, o ser humano possui atributos para viver e influenciar este mundo. Somos chamados por Deus a cultivar uma espiritualidade profunda que reflita uma sincera devoção ao Pai. Somos chamados também a usar a razão no sentido de compreender bem a realidade. Não podemos ignorá-la. Sabe por quê? Porque foi Deus quem nos deu. Somos chamados a viver em sociedade, jamais isolado das pessoas e da realidade. Somos chamados a trabalhar com criatividade para o nosso Senhor e para o próximo. Em todas as esferas da vida, somos chamados a glorificar a Deus e a revelar seu propósito para com o ser humano. Você foi chamado a edificar a vida de outros. Creia nisso no nome de Jesus. Na aula de hoje nós vamos estudar os principais atributos do ser humano: espiritualidade, racionalidade, sociabilidade, liberdade e criatividade. Então, se alguém a partir de hoje perguntar quais são os atributos do ser humano, né, os principais, você já vai lançar assim de bate-pronto, né? Espiritualidade, racionalidade, sociabilidade, liberdade e criatividade. Nós vamos ver também que o homem, apesar da queda, continua executando a missão que Deus lhe entregou no Éden. Ou seja,
a desobediência humana não frustrou os planos divinos. Se Deus assim nos dotou, usemos cada um dos nossos atributos para glorificá-lo, meu irmão. E no aperfeiçoamento destes, leiamos a Bíblia, oremos, vigiemos noite e dia, evangelizemos e exerçamos o amor cristão. Em suma, portemo-nos de tal forma para que o Pai Celeste seja exaltado eternamente através das nossas qualidades espirituais, psicológicas e físicas. Irmãos, que o Espírito Santo do Senhor nos abra de verdade o entendimento e nos leve a conhecer as demandas e as reivindicações da palavra de Deus. Esse é o meu pedido, essa é a minha oração para esta lição. Primeiro ponto da lição, ou primeiro tópico da lição, fala sobre a espiritualidade humana. E nesse ponto aqui, ou nesse tópico, aprenderemos que o homem é também um ser espiritual. E aqui dentro desse primeiro tópico nós temos 3 pontos importantes. Primeiro, nós vamos falar sobre a origem divina do nosso espírito. Segundo, o anseio natural do espírito humano. E o terceiro, a revivificação do espírito humano. Então vamos lá, a origem divina do nosso espírito. Amados, após formar Adão do pó da terra, o Senhor Deus soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, é o que diz Gênesis 2, versículo 7. A partir daquele momento, o homem passou a ser alma vivente. Aí o segundo ponto dentro desse tópico fala do anseio natural do Espírito Santo, ou melhor, do Espírito humano. Porque sendo proveniente de Deus, o espírito humano anseia pelo Pai Celeste, conforme Paulo muito bem acentua aos atenienses, né? Atos capítulo 17, 21 e 22. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do aerópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Está aí, Olha como, irmãos, o espírito humano, ele anseia por Deus. Já o salmista, ele confessa que a sua alma, ela suspirava por Deus. Salmo 42. Como servo brama pela corrente das águas, assim suspira a minha alma por ti. Infelizmente, não são poucos, os que, devido a uma vida ímpia e blasfema, sufocam o seu anseio pelo Criador. Aí nós temos dentro desse ponto ainda da lição a questão da revivificação do espírito humano. Você percebe que nós estamos falando só do espírito humano? Então, através da sua morte redentora, Jesus Cristo vivifica o homem que jaz morto espiritualmente. É isso que ele fala aos Efésios, capítulo 2, versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Aí você pula lá para Colossenses 2,13, que diz assim, e quando vós estavais mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando todas as nossas ofensas. Ou seja, só ele é a ressurreição e a vida, como diz João 11, 25. Aí nós temos o segundo tópico da nossa lição, que fala sobre a racionalidade humana. E aqui nós temos 3 pontos importantes também. Nós vamos ver que Deus é um ser racional. Nós vamos ver a harmonia entre a racionalidade e a espiritualidade.
espiritualidade, e vamos ver também o culto, racional que agrada a Deus. O que nós temos que ter em mente é esta proposição: Deus é um ser racional. Logo, irmãos, há uma perfeita harmonia entre a genuína razão e a fé bíblica. Por isso mesmo, ele requer de cada um de nós um culto o quê? Racional. Deus é um ser racional. Irmão, certa vez o Senhor desafiou o povo de Judá que caíra na apostasia a argumentar acerca do verdadeiro caminho. Isaías capítulo 1, 18 até o 20. Vinde então, arguí-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Marca esses 3 verbos aí, irmãos, que isso aqui é um convite maravilhoso. Se quiserdes, ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. 3 verbos: quiser, ouvir e comer. Aí ele diz no versículo 20: mas se recusardes e fordes rebeldes, serei devorado à espada, porque a boca do Senhor o diz. Portanto, ele requer de seus servos o quê? Uma postura racional. Irmãos, escute isso. Porquanto dotou-nos de razão, ele requer de nós uma postura racional. Nós não temos uma natureza animal, bruta, mas racional e inteligente. É o que ele diz no Salmo 32, versículo 9. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. Ainda dentro desse ponto aí da lição, nós temos a questão da harmonia entre a racionalidade e a espiritualidade. A verdadeira espiritualidade manifesta-se de maneira racional. Ei, meu irmão, pega aí essa visão no nome de Jesus. A verdadeira espiritualidade manifesta-se de maneira racional. Sabe por quê? Pois o nosso Deus é um ser racional. Ele não é Deus de confusão. E o apóstolo Paulo fala isso, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, 33. Então, para que o agrademos, o Espírito Santo nos desenvolve a inteligência espiritual. É o que se fala lá em Colossenses, irmãos. Colossenses 1:9. Olha o que diz a palavra do Senhor. Por esta razão, nós também, desde um dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual. Aí nós temos o terceiro ponto aí, dentro desse tópico, que fala sobre o culto racional que agrada a Deus. Então, posto que Deus é um ser racional, devemos cultuá-lo racionalmente. Paulo fala isso escrevendo aos Romanos 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradáveis a Deus, que é o vosso culto racional. Isso significa, antes de tudo, que a nossa adoração a Deus tem que ser perfeitamente entendida, explicada e praticada. Eu vou repetir. A nossa adoração a Deus tem que ser perfeitamente entendida, explicada e praticada. É o que diz Êxodo 12,
26, que diz assim: e acontecerá que quando os vossos filhos vos disserem, que culto é este vosso? Então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e o livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Então veja que houve toda uma explicação. Mas se você for em 1 de Pedro, capítulo 3, 15, diz assim: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Ei, vou repetir, irmão, porque isso tem que ficar gravado no nosso coração. A adoração a Deus, ela tem que ser perfeitamente entendida, explicada e praticada. De outra forma, não terá valor algum. Olha aí João capítulo 4, versículo 22. Aliás, o culto cristão é o mais racional de todos, apesar de parecer para os incrédulos escândalo e loucura. Paulo fala sobre isso, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, do 18 ao 24. Aí nós temos o nosso terceiro ponto da lição, ou terceiro tópico, que fala sobre a sociabilidade humana. E aqui nós temos também 3 pontos importantes. Nós vamos ver que a solidão é nociva ao ser humano, a família é a origem da sociedade humana, e a Igreja de Cristo é uma sociedade perfeita. Ei, Deus nos criou sociáveis. A solidão, irmãos, ela é contrária à nossa natureza. Por isso Deus instituiu a família e só depois o Estado. A solidão é nociva ao ser humano. No período da criação, a única coisa que Deus afirmou não ser boa foi a solidão. Gênesis 2:18. Olha o que diz. 2:18, e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Por esse motivo, amados, Deus fez a mulher para que o homem tivesse uma companhia idônea e sábia. É o que diz, né? Gênesis 2. Gênesis 2:21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e a trouxe a Adão. E disse Adão, esta agora é o osso do meu osso, carne da minha carne, esta será chamada varoa, porque do varão foi tomado. Porquanto deixará o varão seu pai e a sua mãe, apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Somente, escute isso, os que se insurgem contra a verdadeira sabedoria buscam viver isolada e solitariamente, como diz Provérbios 18, versículo 1. E aí nós vamos ver também, dentro desse tópico, que a família é a origem da sociedade humana. Irmãos, a família é mais importante que a sociedade e mais imprescindível que o Estado, pois ambos dependem do lar doméstico. Salomão, um dos maiores estadistas de todos os tempos, escreveu 2 salmos maravilhosos, o 127 e o 128, irmãos. Olha o que diz esse salmo. Se o Senhor
não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado homem que enche dele a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Agora olha o 128, aqui ele fala a respeito daqueles que temem a Deus. Olha o que acontece com esses. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás, e te irá bem. A tua mulher será como videira frutífera ao lado da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. Cara, que texto profético, pega isso aí. Aí ele diz, e verás os filhos dos teus filhos, e a paz sobre Israel. Você percebe, sabe, ao ler esses dois salmos, que o salmista está exaltando o papel fundamental da família na sociedade e no Estado. E aí nós temos também, dentro desse ponto, ainda a questão da Igreja de Cristo, a sociedade perfeita. E é isso mesmo. No Novo Testamento, a Igreja de Cristo é apresentada como a sociedade perfeita, porque nela todos formamos um único corpo. Paulo fala isso escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios 12, versículo 13. Essa união indispensável em termos sociológicos é denominada o mistério de Deus pelo apóstolo Paulo. Dá uma olhadinha aí, amados, com calma, em Efésios capítulo 3, do 1 ao 12. Dá uma olhada nesse texto. Não, vamos olhar agora. Efésios 3, do 1 ao 12. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi este mistério manifesto pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifesto aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual foi feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dada segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Paulo denomina o mistério de Deus de maneira sensacional, irmãos. Que coisa maravilhosa! Que coisa linda! A Igreja de Cristo é apresentada como uma sociedade
perfeita, e Paulo faz questão de dizer que isso é um mistério. Aí nós temos o quarto tópico da nossa lição, que fala da liberdade humana, e aqui também tem 3 pontos lindos, né? O livre-arbítrio, nós temos o ato de decidir e a soberania divina. Amado, Deus concedeu-nos o livre-arbítrio para que escolhêssemos entre o bem e o mal. Se por um lado temos a liberdade de agir, por outro, não podemos nos esquecer da soberania divina. Então vamos começar com o livre-arbítrio. O livre-arbítrio pode ser definido como a capacidade humana de tomar livremente uma decisão. Tal atributo é observado em diversas passagens das Escrituras. Você pode olhar em Gênesis 13:9, Josué 24:15, Hebreus 4, versículo de número 7. Aí nós temos também o ato de decidir. Segundo a Bíblia, o ato de decidir entre o bem e o mal, entre Deus e os ídolos, entre aceitar Jesus e recusá-lo, é um direito que o Todo-Poderoso nos concedeu. Irmãos, olha Gênesis 2:9, primeiro livro dos Reis, capítulo 18, 21, Marcos 16, 15 e 17. Aí nós temos também a soberania divina, porque não podemos esquecer dela. Já que Deus concedeu-nos o direito de escolha, devemos agir com responsabilidade e discernimento, porque todos seremos responsabilizados por nossas escolhas. É o que diz lá Eclesiastes 11:9, Romanos 14, versículo 12. Portanto, o livre-arbítrio humano e a soberania divina não são excludentes. São perfeitamente harmônicos, irmãos. Aí nós temos a outra questão, que é a criatividade humana e o trabalho. Porque o trabalho não é consequência do pecado. O trabalho é uma bênção na vida do homem. E é isso que nós queremos mostrar aqui. Veremos que através do trabalho, o ser humano ele transforma e preserva a terra. Aí nós temos a questão da dignidade do trabalho. Irmão, Deus criou o homem para trabalhar a terra e ará-la e transformá-la, a fim de torná-la o que é habitável. É isso que diz Gênesis 1:26, Gênesis 2:15. E por isso o trabalho não é um castigo, irmãos. Não é um castigo devido ao pecado de Adão, mas é uma bênção a todos os seus descendentes. A queda apenas tornou as atividades laborais mais árduas e estressantes. É isso que diz Gênesis 3:17 a 19. Aí nós temos a questão também, dentro desse ponto, da criatividade humana. Porque os descendentes de Adão, trabalhando metodicamente, desenvolveram em pouco tempo as mais variadas técnicas. Olha Gênesis 4, versículo 2, versículo 3, 20, 21 e 22. Rapidamente eles fizeram o que? Evoluíram. Na terceira geração já dominavam a agricultura, a pecuária, a metalurgia, a arte musical. A partir da Torre de Babel, o homem já dava mostras de ter condição de dominar todo o planeta em virtude de quê? Da sua criatividade. Gênesis 11:6. Todavia, jamais podemos ou poderemos, ultrapassar os limites que o Senhor nos estabeleceu. Nunca, jamais. Existe um limite, não podemos ultrapassá-lo. Senão ocorremos aí de receber o justo juízo do Senhor. E eu quero concluir a nossa lição, mas antes só lembrar o que nós falamos. Nós falamos sobre a espiritualidade humana,
falamos sobre a racionalidade humana, a sociabilidade humana e a liberdade humana. Amados, em seu discurso em Atenas, né, você lembra disso perfeitamente, Paulo reconhece todos os atributos que o Criador concedeu ao ser humano. Apesar da queda, a humanidade vem evoluindo continuamente, mas em termos espirituais, o homem ele regride rumo ao abismo. Somente o Evangelho de Cristo é capaz de restaurar-nos plenamente. Por isso, o Senhor Jesus é o nosso Salvador pessoal. Sem Ele, a vida humana perde todo o sentido e o encanto. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo no nome de Jesus.